Este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E Eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, Jesus, Tu és. Este é o meu pão, Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Estou perdido sem ti, Senhor. Eu nada sou sem ti. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Jesus, não somos nada sem ti, Senhor. Que essa certeza venha acompanhar nosso coração dia a dia. Possamos entender que cada passo que damos é debaixo da Tua permissão, ó Pai, em nome de Jesus.
A igreja é um lugar de refúgio, porque a igreja é a casa de Deus. A igreja é a família de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Ali você encontra o evangelho da esperança, o evangelho da nossa salvação, a mensagem da graça e do amor de Deus. A igreja é um lugar onde ricos e pobres, doutores e letrados, grandes e pequenos, se assentam lado a lado, sem qualquer diferença, sem nenhuma acepção. A igreja é um lugar de perdão para aqueles que caíram, aqueles que resvalaram os pés, aqueles que tropeçaram na vida, aqueles que enfrentaram as agruras de uma queda moral, que estão talvez envergonhados, cheios de culpa, encontram na igreja o evangelho da graça que oferece perdão ao pecador. A Bíblia diz que Deus tem prazer na misericórdia e Deus é rico em perdoar. Não há pecado que Deus não perdoe. Há esperança para você e a igreja é este lugar de abrigo para a sua alma. Mas também a igreja é lugar de cura. Há muitas pessoas hoje doentes emocionalmente, talvez enfermas da alma, com crises existenciais, com as dores mais profundas latejando no peito. E na igreja, a igreja do Deus vivo, onde a palavra de Deus é pregada com fidelidade, aí você encontra certamente cura, porque o evangelho restaura a alma. A palavra de Deus é vida e traz vida para a sua vida. Venha para a igreja. Por mais difícil que seja a circunstância que você esteja vivendo, por mais dramática que seja a sua experiência, venha para a casa de Deus. Aqui você encontrará pessoas que vão amar você e aqui você vai encontrar a palavra de Deus que vai restaurar a sua alma. Boa noite, amados irmãos, boa noite, amadas irmãs, boa noite, povo de Deus, boa noite a você que já está participando conosco aí do outro lado da telinha. Graça e paz da parte do Senhor Jesus a você e toda a sua casa. Em primeiro lugar, nós queremos mais uma vez pedir desculpas a todos vocês por não termos conseguido apresentar ao redor da mesa da semana passada, na segunda-feira, no horário que havia sido estabelecido, às 19h30, porque nós tivemos problemas técnicos. E quero também agradecer a você, mais uma vez, que participará do outro lado aí da tela, e a todos aqueles que também irão assistir ao redor da mesa posteriormente. Nós cremos que Deus te alimentará espiritualmente com o programa de hoje. Jesus usou somente 2 vezes a expressão igreja, eclesia, do grego, que quer dizer assembleia, em seu tempo de ministério junto dos apóstolos. Ele usou em Mateus 16:18, respondendo a Pedro, quando ele havia perguntado o que o povo dizia ser o Filho do Homem. E Pedro então respondeu que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus então disse a Pedro: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Depois, em Mateus 18:17, quando Jesus estava orientando sobre o tratamento que deve ser dado a um irmão culpado por uma falta,
se esse irmão não se arrepender pessoalmente ao ser procurado pelo ofendido, esse irmão culpado deveria ter o seu caso levado para ser tratado pela igreja. Novamente, a palavra grega eclesia, que quer dizer assembleia. E Jesus, ao citar por apenas 2 vezes a expressão igreja, ele não falou sobre a instituição igreja, deixando esse tema para os seus apóstolos, incluindo o apóstolo Paulo, quanto à organização, quanto à liturgia e quanto ao funcionamento dinâmico da igreja. Jesus, na verdade, preferiu em seu ministério usar mais o termo discípulos, tanto que nós encontramos em suas conversas narradas nos evangelhos, cerca de 227 vezes, ele citando a expressão discípulo no singular ou discípulos no plural. Dentro do nosso tema geral para este mês de outubro, que é a igreja hoje, reafirmando o seu propósito e valor durante e pós-pandemia, hoje nós vamos refletir neste programa sobre a origem e o propósito da igreja. O que de fato a igreja é? Ela foi uma instituição criada por Deus, mas no decorrer da história, ela se tornou uma instituição humana com fins sociais e instrumento de se buscar o poder e principalmente o poder político. Será que igreja é isso? E de fato isso aconteceu durante a história, no percorrer dos séculos? Qual o propósito da igreja? A igreja hoje ainda atinge os propósitos originais para o qual ela foi criada? E o nosso convidado para responder a estas e outras questões é o pastor Paulo César da Silva Júnior, meu filho de sangue, ministro presbiteriano que reside hoje nos Estados Unidos da América e é membro do presbitério Gulf Stream Sul Flórida, esse presbitério fica no sul da Flórida. E eu quero então nesse momento dar as boas-vindas ao meu filho e pastor Paulo Júnior, agradecê-lo por ter aceito o nosso convite e antes de passar para ele dar as suas palavras iniciais, eu convido você para um momento de oração e assim então nós começarmos a nossa conversa sobre a origem e o propósito da igreja. Eterno Deus e querido Pai, nós glorificamos o nome do Senhor pela oportunidade de realizarmos mais um programa ao redor da mesa. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pelo Teu amor, pelo Teu cuidado e pela provisão e providência do Senhor para com a igreja do Senhor. E oramos a Deus para que este programa possa acrescentar conhecimento, crescimento espiritual, edificação ao Teu povo e esclarecimento àqueles que não têm uma percepção bíblica da igreja do Senhor. Que hoje seja uma noite de cura, de transformação e de bênçãos para a vida de todos quantos estiverem nos assistindo e também para aqueles que irão assistir posteriormente. É a nossa oração, é a nossa súplica de gratidão, em nome do Senhor Jesus e para a glória dEle. Amém e amém. Meu filho e pastor Paulo Júnior, muito obrigado mais uma vez. Seja bem-vindo ao programa Ao Redor da Mesa da IPC e as suas palavras iniciais, depois então nós vamos para o primeiro bloco de perguntas. Boa noite. Primeiramente, Pensa, pai, tudo bem? Deus te abençoe, meu filho. Se essa mesa sua está longe, achei que fosse ficar um pouco mais perto, mas está distante. Mas nós estamos próximos. Tá? Apesar da enorme distância que há entre nós, temos de quilômetros, Estamos aqui hoje conectados por essa tecnologia
maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa a forma como a humanidade caminhou em relação a desenvolvimento e hoje poder nos proporcionar, eu aqui dos Estados Unidos, poder participar de uma programação tão boa, tão abençoada quanto é ao redor da mesa aí da IPC, amada igreja, e estar aqui hoje, poder compartilhar e falar sobre esse assunto que é tão especial, que é a Igreja do Senhor. Eu quero saudar todos aqueles que vão participar conosco aí nessa noite, com a paz de Cristo, que o coração seja cheio da alegria, da vida, que você seja inundado em nome de Jesus agora pela presença do Senhor, que é uma presença que gera vida, porque Deus é vida. Amém. Deus abençoe. E falar sobre igreja, eu não vou conseguir exaurir todo o conteúdo, ou talvez responder todas as perguntas da melhor forma possível, mas não há nada melhor do que pensar igreja, falar sobre igreja. Isso aqui que nós estamos fazendo, ser igreja, principalmente ao redor de uma mesa. Igreja acontece muito ao redor de uma mesa. Então, acho que nós vamos caminhar nesse sentido, é desafiador, mas ao mesmo tempo é lindo, e eu espero que nós possamos ter um tempo de aprendizado e crescimento nesse momento aí, em nome de Jesus. Aliás, é simbólico, né, filho? O fato de que a igreja, literalmente, ela deve viver realmente ao redor da mesa, porque nós temos na celebração da ceia a mesa da comunhão que o Senhor Jesus instituiu, né? Então, o sacramento da Eucaristia, da comunhão, ele é forte nesse aspecto. A igreja deve, de fato, se reunir em torno da mesa da comunhão, onde Cristo preside, né, a sua igreja. Mas, partindo objetivamente, então, para o nosso primeiro bloco de perguntas, a primeira pergunta que nós gostaríamos que você nos ajudasse a entender melhor sobre a vida da igreja é: qual a origem da igreja? De onde ela veio? Quem a fundou? Quando se deu o seu início? Está com você aí para nos abençoar com uma resposta bíblica. Vamos lá. Quando falamos de igreja e pensamos em igreja, é fundamental nós partirmos de uma forma bem sucinta e direta dizer: a origem da igreja é Deus, a origem da igreja é Cristo, né? Nós vemos uma assembleia do povo de Deus acontecendo nos primórdios da humanidade. Quando a gente olha, por exemplo, lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, onde todos os dias havia esse encontro de Deus com a família de Adão e Eva, com Adão e Eva, e ali eles tinham um momento de conversar, um momento de confraternizar, um momento de culto, onde certamente havia conversas profundas de Adão com Deus, Eva com Deus, e assim, aquela trinca ali, no sentido de conversar sobre as maravilhas daquela criação, pensar aquilo. Eu vejo uma protogênese da igreja ali, porque Deus, quando criou o homem para o conceito familiar. E igreja é essa extensão familiar. E nós vamos vendo como Deus ele vem ampliando esse conceito no decorrer da caminhada bíblica, no decorrer da caminhada da humanidade. Depois que o homem cometeu o pecado, né, ali, Adão e Eva, eles desobedeceram a ordem de Deus, comeram do fruto que era proibido. Nós vemos como Deus ainda assim suscita esse desejo no coração do homem, da humanidade, de buscá-lo ali através dos descendentes de Sete, porque é a necessidade do homem se reunir em igreja, se reunir em comunhão com Deus, se reunir em comunhão com o próximo e também se reunir com Deus. Quando nós andamos um pouquinho mais na história, nós vemos também um ar de igreja, quando a gente vê, por exemplo, Noé, Deus chamando Noé para que ele tivesse uma missão, e essa missão era reunir, essa missão era arregimentar e juntar aquele povo que era de Deus. Enquanto a terra estava sendo devastada pelo pecado, enquanto a terra estava sendo tomada por homens maus, nós vemos Deus claramente falando ali em Gênesis, capítulo 6, né, versículo 18, mais propriamente dito, ele fala assim: olha, Noé é diferente, está andando com Deus, ele chama Noé para
chama ele daquele lugar, daquela terra pecaminosa, daquela sociedade pecaminosa. Ele chama Noé dali e diz: olha, Noé, constrói uma arca e eu vou destruir o resto da humanidade e eu vou começar de novo com vocês. Então nós já vemos aí essa ideia de igreja, Deus tirando, Deus chamando, separando o seu povo para reunir o seu povo num propósito que é dele. Tá? Então, quando nós olhamos para esse conceito aqui de Adão e Eva, eles tendo o pecado, depois, ainda assim, na sua semente, né, na sua descendência, nós encontramos os seus filhos buscando ao Senhor, nós vamos aí, consequentemente, sermos lançados para essa ideia quando ela fica clara em Noé. Quando a gente vê, por exemplo, Deus chamando Noé, o que é o termo igreja? Eclesia. A gente não precisa ser um estudioso do grego para poder analisar um pouco essa palavra. Há muitos escritos hoje que nos ajudam a fazer isso, mas eclesia é a junção de um prefixo com uma raiz. Quando a gente tem o prefixo ek, né, que quer dizer chamado, retirado de, e nós temos a palavra eclesia, que vem da raiz kalel, chamado. Então, eclesia é justamente isso, chamado de algum lugar, chamado de uma outra forma, de um certo lugar diferenciado. Então é isso, quando a gente olha para Noé, nós vemos essa eclesia acontecendo ali, é Deus chamando Noé de um ambiente pecaminoso e colocando ele num barco, numa arca, para que ele se ajuntasse com o povo que é de Deus e ali seguisse. A gente vai para frente, a gente anda e chega até Abraão, por exemplo, nós vemos que Deus faz mais ou menos uma eclesia com Abraão, diz a Abraão: sai da tua tenda, sai da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação e ser tu uma bênção. Porque a gente vê que Deus realmente tem, no decorrer de toda a história, esse intuito, e ele executou de criar a igreja. Depois de Abraão, nós podemos chegar até Moisés, onde no alto do monte, em Levíticos, Deus fala para Moisés: olha, para o povo, sejam santos, porque eu sou santo. A igreja tem essa característica de ser santa, diferente do mundo. Então, nós vemos que Deus, ele veio criando a igreja. Então, respondendo qual a origem da igreja? A origem da igreja é Deus. A origem da igreja é Cristo. Depois de Moisés, nós vemos os profetas, né? Ali uma igreja solidificada, uma eclesia em cima dos profetas, que tinha uma palavra que apontava para Cristo. Então, quando nós chegamos no Novo Testamento, a história se seguindo, nós vamos enxergar no Novo Testamento uma expansão desse conceito de eclesia, porque ali no povo de Israel, o povo começou a caminhar para um lado um tanto quanto esquisito. A eclesia passou a ser um templo, passou a ser uma tenda, passou a ser um prédio. Mas quando Jesus chega, ele torna a trazer o verdadeiro sentido de eclesia, a reunião, a assembleia dos chamados, né? E aí nós, então, através dessa perspectiva neotestamentária, nós enxergamos aí e tiramos essas frases que são corretas de dizer: a igreja não é o prédio, a igreja é você. Você é a igreja de Deus, seja a igreja onde você estiver. São frases corretas. A igreja não é uma instituição ou denominação, é o ajuntamento dos santos de Deus. Tudo isso é correto, nós encontramos isso no Novo Testamento e também no Velho Testamento. Acho que eu preciso frisar aqui que nenhuma das conotações de igreja, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, elas se anulam. Elas, na verdade, se expandem. Elas voltam para o centro. Igreja é a reunião, é a junção, é o ajuntamento de pessoas que são chamadas por Deus para servirem a Deus no mundo como exemplo. Então, acho que, se eu fosse colocar de uma forma sucinta, essa seria uma resposta que eu colocaria na mesa para a gente pensar realmente do fato de que a origem da igreja é de Deus, é Cristo Jesus. Ele é quem fundou a igreja e o seu início se dá no decorrer da humanidade, a partir do momento que o homem foi criado, onde houve um relacionamento interpessoal de chamados por Deus, ali nasceu a primeira igreja, essa eclesia. É interessante, meu filho, que você ampliou esse conceito, né, porque nós temos vários autores que discutem a origem, o início da igreja, uns afirmando que a igreja nasceu com Jesus Cristo no Novo Testamento, outros já defendem a ideia de que a igreja, na verdade, começou no dia de Pentecostes, né? E, na verdade, ampliando
expandindo esse conceito de igreja, né, eclesia, chamado para, né, chamado de algum lugar para fora, ou seja, para ser separado, para ser santo em Cristo Jesus, a gente consegue realmente entender que se Israel foi a igreja de Deus no Antigo Testamento, isso significa então que aí a gente pensaria na igreja ter nascido no Egito como nação. Não podemos negar essa realidade, né? Mas pensando na igreja como uma instituição de Deus eterna, realmente nós temos que ir até o Jardim do Éden, porque lá nós temos a família. E o conceito mais profundo, mais íntimo e ao mesmo tempo quase que pleno da palavra, a igreja realmente, e o próprio Jesus afirmou isso: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome eu estarei entre eles, né? Então, ou seja, um casal cristão temente a Deus, já está a igreja. E Adão e Eva eram tementes, eram servos do Senhor, viviam em plena comunhão com o Senhor e já desfrutavam da plenitude de uma igreja, né? Então, está aí a primeira pergunta. A segunda pergunta, embora você já deu uma pincelada aqui, mas nós vamos insistir um pouquinho nela, porque a segunda pergunta é: o que de fato é a igreja? O que de fato ela é? Ela é uma instituição humana que ganhou vertentes sociais, ou ela se tornou uma instituição humana onde se busca o poder, e principalmente o poder político, né? O que de fato, na verdade, é a igreja à luz da palavra de Deus? De forma bem direta e poderosa, eu vou falar assim: olha, a igreja de Jesus é a instituição físico-espiritual mais poderosa do mundo. Eu acho que isso é importante ressaltar. Nós precisamos tirar da nossa cabeça, e eu falo por mim, pastor, já há 10 anos, indo para 11 anos pastoreando, muitas das vezes a gente vai tomando a surra dentro da igreja, nós vamos passando pelas dificuldades, e problema de irmão ali, problema de irmão aqui, situação assim, situação assada, prega, não muda, ora, não muda, e fica naquele vai e vem que desgasta. A gente tem a tendência de pensar assim: nossa, a igreja está difícil, a igreja não está perdendo, a igreja está ficando fraca, e a gente tende em decorrência da situação difícil que vivemos, dentro do ajuntamento de pessoas, pensar que a igreja é derrotista, é fatalista, não vai dar certo esse negócio. Mas nós precisamos nos lembrar que a igreja é triunfante, poderosa, vitoriosa, e foi declarado sobre a igreja que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A igreja ataca, e quando ela ataca, ela vence. E a igreja ela é a instituição físico-espiritual mais poderosa do mundo, porque ela tem um cabeça que é Cristo, que é a fonte de poder da igreja, é inigualável, né? Então, assim, tal como as pessoas, os chamados de algum lugar para servir a Deus e se juntarem, eles não são um corpo com uma alma, mas nós somos uma alma em um corpo, né? Nossa natureza é espiritual, então nos tornamos algo físico. Assim é a igreja. Por isso que eu quero ressaltar aqui para os irmãos que estão nos ouvindo aí, que a igreja, ela é uma instituição espiritual física, certo? É uma espiritual porque, na verdade, ela foi criada por Deus, ela tem a igreja invisível, que é triunfante, vence sempre, nunca diminui, só cresce, e ela tem o seu lado físico, que é o prédio, que é o material, que é o templo, que é o corpo. É isso que onde nós nos reunimos como igreja e nos reunimos como povo de Deus, um salão que nós levantamos, um prédio bonito para estar juntos e dar esse ar aí de ajuntamento solene. Então, a igreja ela é uma instituição de fato humano, social, é uma instituição de fato com poder político. Vou explicar por que eu acredito. Eu acho interessante essa pergunta. Aonde quer que haja algum ajuntamento de homem, a igreja é extremamente poderosa ali. Se há ajuntamentos de homens na política, a igreja é extremamente poderosa na política. Porque a igreja, onde chega, ela firma a bandeira de Cristo e ela faz a diferença naquele lugar. Nós chegamos para vencer. Se há ajuntamento de homens na mídia, a igreja será extremamente poderosa na mídia.
Se há ajuntamentos de homens nos filmes, em qualquer lugar que seja, a igreja será poderosa ali. O diabo pode até tentar frear, mas não vai conseguir, porque Deus vai sempre fazer o seu caminho. O texto que eu acabei de citar aqui, mas é um texto que eu acho que ele é base para a minha resposta em termos de explicar o poder da igreja, é Mateus capítulo 16, versículo 18. Não há quem segure a igreja. Disseste bem, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, somos uma entidade que ela é uma igreja, ela é uma instituição espiritual, mas é uma instituição também física. Ela é uma instituição espiritual, mas também é uma instituição social, que tem amplo poder de ataque, de mudança na sociedade. Ela é quem freia o pecado, ela é quem estimula a propagação do evangelho, ela é quem estimula a pregação da verdade, ela é quem estimula e incomoda a humanidade a não cometer as coisas que o homem quer fazer pelo seu bel prazer. Da política, idem. Então, assim, como eu já adiantei aqui, como o senhor mesmo falou, a igreja, a eclesia, esse chamado dos de fora que se reúnem para fazer a obra de Deus, se reúnem para poder espelhar Deus, se reúnem para poder fazer a diferença em nome de Deus. Acho que uma boa analogia aqui, que eu gosto bastante, e eu como agora como estou morando fora do país, é interessante perceber isso, é a figura de embaixador e de uma embaixada. Se algum brasileiro estiver passando alguma situação difícil aqui nos Estados Unidos, ele pode procurar a embaixada brasileira. Porque quando ele pisa naquele prédiozinho aqui, no caso, ali em Miami, que tem embaixada brasileira, quando ele entra ali, é como se ele estivesse entrando num pedaço do Brasil. Porque ali é terreno brasileiro. O governo norte-americano não pode invadir aquela embaixada, a polícia norte-americana não pode entrar naquela embaixada, o juiz norte-americano não tem poder dentro daquele prédio, porque aquele prédio, na verdade, é jurisdicionado pela República Federativa do Brasil. E tem um homem lá dentro, tem pessoas, mas tem um homem ali dentro daquele prédio que ele é chamado de embaixador brasileiro aqui no sul da Flórida. E esse homem tem o poder de carimbar o meu passaporte, resolver minha documentação e acertar minha vida aqui, porque ele foi dotado de autoridade, foi chamado para fora do Brasil, para estar aqui nos Estados Unidos, representando o Brasil. Então, essa figura de embaixada, de embaixador, é interessante no questão de igreja, porque nós precisamos olhar para a nossa igreja e entender. Aqui, igreja, onde o povo de Deus está reunido, onde é declarado o nome do Senhor, onde há essa assembleia solene dos chamados de Deus, é um pedaço do céu. E mais para frente, acho que eu vou dar uma pincelada nisso, até porque tem um grande escritor aí, pastor R.C. Sproul, ele tem uma concepção muito interessante, né, sobre essa questão da igreja ser um pedaço do céu. Quando os crentes se reúnem, o céu está reunido ali, mais para frente eu vou falar sobre isso. Então, é espiritual, porque nossa natureza em si é espiritual humana, e ela é física porque ela se materializa através desse ajuntamento de um prédio. Isso aí. Júnior, é interessante, né? Você citou que a igreja ela é a instituição mais poderosa. E, infelizmente, numa leitura rápida da história, por causa da origem espiritual da igreja, e também porque a igreja ela é sobrenatural. Se ela é espiritual, então significa que ela tem um poder sobrenatural atuando e agindo no mundo natural, né? E ao expandir esse conceito, a gente fica muito entristecido, de certa forma, porque a gente percebe que a igreja, ela está no mundo, mas para influenciar o mundo e para transformar o mundo, ela não pode ser como o mundo, não pode agir como o mundo e não pode pensar como o mundo. E parece que ao longo desses anos, nos últimos anos, décadas, a igreja vem perdendo esse poder espiritual dela, essa capacidade de ser o sal da terra, de ser a luz do mundo,
né? Mas isso a gente vai também conversar daqui um pouquinho, numa outra pergunta. Mas eu achei muito interessante você destacar isso, que a igreja é uma instituição mais poderosa, porque ela tem esse poder espiritual, né? E ao trazer a figura da embaixada e do embaixador, a gente lembra de Pedro, principalmente, ele falou sobre isso, que nós somos forasteiros, somos peregrinos. Ele nos trata como os eleitos de Deus, quer dizer, né, e depois nós vamos também para Hebreus, somos peregrinos, aguardamos a cidade cujo arquiteto é Deus, né? E a gente então vai compreendendo que realmente nós temos um poder espiritual, e por causa disso, talvez a gente teria que entrar aqui agora nas disciplinas espirituais para voltarmos a exercer como igreja esse poder espiritual que está à nossa disposição, porque Paulo declara em Efésios que o Senhor conquistou esse poder e o deu à igreja, né? Então, de fato, né, o que é a igreja? A igreja, ela é essa instituição divina, espiritual, que tem poder sobrenatural para agir e para viver nesse mundo natural. Bom, nós vamos ver agora um vídeo que tem como título e tema, até para a gente conversar um pouquinho depois, Decepcionado com a Igreja. E depois nós voltamos então para o nosso segundo bloco de perguntas. Há muitas pessoas decepcionadas com a igreja. Cresce hoje espantosamente a quantidade de desigrejados em todo o Brasil. As razões para isso são várias. Primeiro, há muitas igrejas que não pregam mais o verdadeiro evangelho, que não anunciam mais a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Há muitos líderes inescrupulosos que, por ganância e amor ao lucro, transformam a igreja numa empresa particular, o evangelho num produto, o púlpito num balcão, o templo numa praça de negócios, os crentes em consumidores. Esses líderes não querem servir ao povo, querem se servir do povo. Não apacentam as ovelhas de Cristo, arrancam a sua lã. Estão interessados não na salvação de vidas, mas na riqueza pessoal. Há muitas igrejas que mergulharam de cabeça na teologia da prosperidade e pregam apenas um império de felicidade aqui na terra, mas não trazem nenhuma esperança do céu. Há muitas igrejas que estão prisioneiras do sincretismo religioso, milho ungido, toalha suada, agora até sangue de pastor está curando as pessoas. Nós precisamos repudiar o falso evangelho, mas nós precisamos afirmar para você que tem também o verdadeiro evangelho, a verdadeira igreja, os verdadeiros ministros de Deus que pregam com fidelidade a palavra de Deus. Você precisa, sim, frequentar uma igreja que pregue com fidelidade a palavra de Deus, uma igreja onde você possa adorar a Deus em espírito e em verdade, uma igreja onde você possa exercitar os seus dons espirituais e glorificar a Deus e servir ao seu próximo, uma igreja onde você vai ser abençoado e vai ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Bom, vamos então dar continuidade ao nosso bloco de perguntas. Vamos para mais 2 perguntas nesse bloco. Pastor Júnior,
uma pergunta agora para a gente trabalhar aqui. Qual o propósito ou os propósitos para o qual, né, a igreja ela foi estabelecida pelo Senhor? Essa pergunta é boa, né? Boa. Porque Mestre nós olhamos, Gerê. o propósito nos dá uma direção, o propósito ele nos dá o caminho norte para o qual nós devemos seguir. E, como mesmo Salomão disse, não há nada novo debaixo do céu. Olhamos para trás para entender o que há para frente, e olhamos para trás o que foi vivido para que possamos entender o que vamos passar adiante, né? Eu vou apostar agora aqui nessa resposta ali no Credo de Nicéia, né? Quando ali eles falaram sobre a igreja, o que é igreja, qual o propósito da igreja, e eles apontam 4 coisas que a igreja tem que ser. Essa igreja do Senhor, essa igreja triunfante, essa igreja que vence, essa igreja poderosa, a instituição humana mais poderosa da Terra, ela precisa ser precisa ser uma, né? Em outras palavras, ela precisa ser santa, ela tem o propósito de ser católica, não católica romana no sentido de igreja católica, mas católica no sentido de ser universal, né? E ela precisa ser apostólica. Eu quero me deter um pouquinho e falar um pouquinho de cada um desses pontos, porque eles nos norteiam muito bem em relação à ideia geral da igreja, porque daí a gente consegue estender muito. Mas o primeiro ponto, a igreja tem que ser né? Uma. Eu estou falando porque a ideia vem ali da oração sacerdotal de Jesus. Que oração bonita, né? Quando Jesus está ali, faz uma das orações talvez mais bonitas que ele possa ter feito. João registra tudo tão maravilhosamente. E ele no versículo 11, ele falando, né? Pedindo para o Pai guardar os filhos dele, guardar aqueles que Cristo deixaria na terra, ele pega e manifesta o desejo do coração de Jesus, manifesta o desejo do seu coração sobre a igreja. E ele diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Jesus diz: ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Que eles sejam um. A igreja, dentro dessa oração maravilhosa, nós enxergamos o pedido singular de Jesus, dizendo: Pai, que a igreja seja um, assim como eu e o Senhor somos um. Que desafio enorme esse, né? Porque nós olhamos para a igreja, hoje a gente fala assim: poxa, que triste realidade, a igreja parece tão dividida, a igreja parece que está tão afastada, são tantas as denominações, são tantas as placas, são tantas as ideias, as coisas, e realmente isso aconteceu no decorrer da história por diversos motivos, e acontece ainda hoje, mas mais por causa da dureza do nosso coração em relação a olharmos e analisarmos a igreja, não pelo que ela precisa ser analisada, mas pelo fato de que eu baseio a minha igreja no que eu gosto. Eu gosto do louvor assim, eu gosto que o pastor dá uns glórias desse jeito aqui, eu gosto de fazer assim, eu gosto de pular, eu gosto de rodar, eu gosto de dançar, eu gosto de ficar quieto. Sério, igreja para mim é lugar... Se der um sorriso, riscou meu nome do livro da vida, né? Então, assim, esse conceito, infelizmente, tem dividido a igreja, mas não é o caminho que Deus nos chamou para ser. Deus nos chamou para sermos um. Então temos que ser um. E os reformadores, os pais da igreja, eles abordavam bastante, entendiam essa dificuldade da humanidade, dessa diferença de ideias, dessa diferença de desejo, e eles no sentido de falarem assim: olha, ok, vai haver diferença. Batismo tem que ser por imersão, por aspersão, tem que ser por... água tem que ser jogada. Como é que tem que ser o batismo? Ok, a essência aqui é que tem que haver um batismo. Pronto, então vamos concordar com isso? Vamos concordar. Vamos ater naquilo que é essencial. Na diferença, a gente ora, se abraça e vamos caminhando a vida. A igreja é uma só fé, só batismo, um só Senhor. É a declaração do apóstolo Paulo. Então, quando a gente vê Jesus orando isso na oração sacerdotal, isso já é um soco na nossa cara, já é um tapa dizendo assim: olha, sejam um. A igreja não está sendo um? Não está sendo um. É um desafio mesmo. Eu entendo. Hoje, olhando algumas coisas, eu estou tendo uma oportunidade muito singular aqui na América de conhecer outras denominações mais a fundo e entrar e conviver com outras denominações aqui. E eu vejo o quão importante é você focar em algumas coisas. Focar em primeiro nessa realidade. Vamos nos ater naquilo que é essencial. Essa igreja é uma só fé,
um só batismo e um só Senhor. Então, isso aqui é o essencial. Agora, os usos e costumes, as formas com que acontece, não é do meu agrado. Não é do meu agrado, mas olha, eles estão adorando ao Senhor, eles estão louvando ao Senhor, então vamos adorar junto e vamos seguir o barco aqui, vamos caminhar assim. As pessoas hoje têm essa concepção dentro do coração de entrar numa igreja e esperar assim, o que essa igreja pode me oferecer? Minto. Hoje não, sempre tiveram essa concepção do que a igreja vai me oferecer, mas não é essa a cabeça. Nossa cabeça tem que ser o que eu posso oferecer para a igreja, onde eu posso servir, onde eu posso fazer alguma coisa para colaborar com a missão de que a igreja tem que ser uma. Então essa é uma ponta. Então a igreja tem um propósito de ser uma. Segunda coisa, a igreja tem um propósito de ser santa. Tá? Abrimos a Bíblia lá em Levíticos capítulo 11, versículo 44, Deus falando com o seu povo ali, Deus taxa, ele bate uma tela e diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagreis e sereis santos, porque eu sou santo e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Mas ele disse: sejam santos, porque eu sou santo. E Pedro, no Novo Testamento, ele vai repetir essa declaração e ele vai falar justamente sobre isso. Aqui, pai, entra essa concepção que o senhor falou de ser peregrinos, nesta terra. Nós somos santos, hagiós, no sentido de sermos tirados, no sentido de sermos separados por Deus para uma missão. Deus disse: santos porque eu sou santo e eu sou santo. E essa realidade traz implicações seríssimas. A primeira delas, como chamados para a santidade, significa que somos peregrinos nessa terra. Nós estamos passando por aqui. Isso aqui é um vestibular, isso aqui é uma prova e a nossa vida é a eternidade. Então nós precisamos passar bem. A igreja tem que ser santa, separada. Aqui entra aquela discussão que quem conseguir responder isso, respondeu a pergunta de $1 milhão, que é falar assim: até onde eu posso parecer com o mundo, mas não ser o mundo, e eu posso atrair o mundo e fazer a diferença no mundo. É difícil, mas nós não podemos perder isso de mente. Se eu quero me parecer com o mundo, eu preciso me lembrar o tempo inteiro que eu não estou aqui para me parecer com o mundo, eu estou aqui para ser separado do mundo e influenciar esse mundo. Romanos capítulo 12, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, como peregrinos aqui, eu estou passando, e enquanto eu passo, eu vou arregimentando os demais salvos e santos do Senhor nessa caminhada. Segunda coisa é que, como chamados para a santidade, significa que somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Eu não sou santo porque eu sou santo por mim mesmo. Eu ainda peco, o senhor ainda peca, todos ainda pecamos, cometemos os nossos erros. O fato de nós termos aceitado Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o fato dele ter nos conduzido a essa aceitação, a esse processo, não implica que no fato que eu não vou pecar mais. Mas como é que a Bíblia me chama de santo, então? Porque a partir do momento em que Cristo ele se tornou Senhor e Salvador da minha vida, nós nos tornamos a habitação de um Espírito Santo, do Espírito Santo. É por isso que Paulo consegue olhar, por exemplo, para a igreja de Corinto, que era uma das igrejas mais capacitadas, mais preparadas, mais bem frequentadas em relação de pessoal de intelecto, e dizer que eles eram santos. Mas lá para o fim, mais para o meio do livro, Paulo está falando assim: olha, entrega esse irmãozinho para o diabo. Começa chamando todo mundo de santo, começa chamando que a igreja é ótima, e depois fala: olha que absurdo o pecado que vocês estão cometendo aí, incestos dentro da igreja, glutonaria na hora da ceia, os ricos comem, os pobres ficam chupando o dedo. E aí, quer saber? Vou entregar vocês para o diabo. Entrega o irmão para o diabo. Então, nós olhamos para isso, nós falamos: como é que Paulo começa a carta chamando eles de santos? Porque a igreja foi separada e o Espírito Santo habita naquele que foi separado. Então, podemos ser chamados de santos. Então, nós precisamos nos lembrar: a igreja é a habitação do Espírito Santo de Deus. Terceiro, a igreja tem um propósito de ser católica, de ser universal. Aqui que eu quero trazer à memória uma experiência que o R.C. Sproul, ele passou numa igreja pequena, onde ele foi pregar, mas ele fez questão de abrir o momento de pregação dizendo assim: meus irmãos, me perdoem se eu gaguejar aqui, me perdoem se eu falar alguma coisa, se eu parecer que eu estou nervoso, porque realmente eu fico muito nervoso quando eu estou pregando para milhões de pessoas. A igreja começou a rir, o pessoal da igreja começou a rir, porque não tinha mais do que 150 pessoas naquele lugar. O pessoal ficou sem entender, procuraram uma câmera, procuraram
transmissão de TV, coisa assim, mas aí ele falou assim, não, vocês não estão entendendo o que eu estou falando, eu vou explicar. Então ele abriu a Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 18, onde o escritor de Hebreus faz um contraste entre o Sinai, o monte onde Deus trouxe a revelação, as tábuas da lei, escreveu, aquela figura aterradora que foi de tudo tremer, uma península tremer, né? E chacoalhar, e o povo fala assim, nossa, que loucura, se um animal tocasse no monte, morreria. E Moisés subiu, até Moisés ficou com medo, em contraste com aquilo que a igreja, o Sião, se tornou, né? Que é a igreja, o nosso templo. E o texto é bonito, eu vou ler aqui brevemente, porque acho que é interessante termos essas palavras na cabeça. É Hebreus capítulo 12, versículo 18, diz assim, ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas, e à tempestade, e ao clamor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais. Ele está dizendo assim, olha, vocês não tiveram essa visão que os nossos irmãos israelitas lá atrás tiveram com Moisés. Não, pelo contrário. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Aí ele diz, até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo, versículo 21, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Aí ele fala, mas vocês estão se chegando hoje ao Monte Santo de Deus, ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Aqui esse ponto é importante. Quando entramos na igreja, nós estamos nos achegando ao Monte Santo de Deus. Quando entramos na igreja, nós estamos chegando à cidade do Deus vivo, a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos, que somos nós, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E versículo 24, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O escritor de Hebreus gosta de usar muito algumas figuras de linguagem, fala meio difícil, mas basicamente ele está dizendo o seguinte, eles, quando se chegavam a Deus, a figura era mais ou menos a do Monte Sinai, aquela coisa terrível, temeroso. Hoje, quando nós chegamos na figura de Sião, entramos no Santos dos Santos. Aquele véu foi rasgado, aquilo que nos separava. Então a igreja, ela é católica e universal também nesse sentido de que quando nos reunimos, estamos nos reunindo com a universalidade dos santos de Deus. Isso é muito forte, muito forte. E R.C. Sproul escreve assim, hoje, quando vamos à igreja, nós estamos entrando no céu, onde Cristo subiu e habita. Como nosso sumo sacerdote, é uma citação dele aqui, tá? De um livro dele, onde ele fala o que é a igreja. Como nosso sumo sacerdote, Jesus entrou nesse santuário celestial de uma vez por todas e rasgou o véu que separava-nos de Deus. O véu que nos proibia de termos acesso imediato à presença de Deus. De acordo com esse texto que nós lemos, nós temos agora acesso ao próprio céu quando entramos na igreja. A única coisa que eu tenho a dizer sobre isso é uau. É uau. Porque essa é a percepção. A igreja universal, no sentido de quando eu me reúno, eu não estou me reunindo só com os meus 150, 250, 1000 membros que estão ali no mesmo prédio comigo. Eu estou me reunindo na universalidade dos santos dos céus. E essa coisa é maravilhosa. A igreja tem que ser isso. Quem entra na igreja, quem sente a igreja, tem que entrar com essa percepção. Estou entrando num grande coral que está louvando ao Senhor aqui agora. E quarto, né, me estendendo bastante aqui, tem que ser uma igreja apostólica. Isso é interessante também. A gente fala, como assim tem que ser apostólico? Então quer dizer que nós temos que parar de ordenar pastores e passarmos a ordenar apóstolos? Não, não é isso. É o mesmo texto que eu citei há um tempo atrás, Mateus capítulo 16, versículo 15 até o 18. Deixa eu só abrir aqui. Ele é importante aqui para a gente entender, porque essa declaração que Pedro dá e a declaração também que Jesus Cristo dá sobre a declaração de Pedro, ela lança uma luz muito interessante sobre essa realidade de que a igreja tem um propósito de ser apostólica. No versículo 15 ele vai dizer, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que significa ser uma igreja apostólica? Porque é tão importante nós focarmos que a igreja é uma igreja apostólica.
Porque nós olhamos para esse texto e achamos assim, não, Jesus fez uma declaração dizendo que a igreja vai ser fundada só nessa realidade de que a igreja, de que ele é o Filho de Deus. Correto, check, né? Marcou, tá certo. A igreja é fundada nessa verdade, que Jesus é o Filho de Deus. Mas essa resposta de Jesus também abre para nós pensarmos e entendermos que a igreja ela é fundamentada na resposta de Jesus de que ele é o Filho do Deus vivo e também na declaração apostólica de que Jesus é o Filho do Deus vivo. Tem que andar concomitante essas duas verdades. Jesus ele é o Filho de Deus vivo, mas a igreja também tem que mostrar que nós cremos na declaração dos apóstolos de que Jesus é o Filho do Deus vivo. Por que isso é importante? Porque apóstolo, etimologicamente falando, significa literalmente aquele que foi enviado por alguém, aquele que foi dotado de uma autoridade máxima por um ser maior para representá-lo na sua ausência. Se nós não acreditarmos na autoridade dos apóstolos, nós vamos consequentemente, em cadeia, desacreditar na autoridade de Jesus Cristo. Porque se você olhar, por exemplo, vou tomar muito tempo, eu não vou passar por todos os textos, mas só citando João capítulo 12, versículo 49, e Mateus 28, versículo 18, você vai ver que Jesus mesmo fala, ele fala, eu não falo pela minha própria autoridade, mas a autoridade que o Pai me concedeu. Eu estou aqui pela autoridade que o Pai me deu. Então, se nós não acreditarmos na autoridade que Jesus Cristo passou aos apóstolos, nós estamos colocando em xeque a autoridade que Deus deu a Jesus Cristo. E é engraçado, interessante que quando Jesus Cristo sobe ao céu, ele fala assim, eu vou rogar ao Pai para que o Pai vos envie um outro Consolador. Ali em João capítulo 14, versículo 16 e 17, é Jesus também dando autoridade ao Espírito Santo, para o Espírito Santo agora passar a representá-lo na sua ausência. Se nós não acreditamos na autoridade que há nos apóstolos, nós não acreditamos na autoridade que há no Espírito Santo, e nem na autoridade que há em Jesus Cristo, e consequentemente não acreditamos que Deus tenha autoridade que ele outorga aos seus enviados, digamos assim. É por isso que também é importante a igreja gritar, bradar essa realidade que nós somos uma igreja também apostólica, que nós somos uma igreja que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e nós cremos na declaração que vem dos apóstolos, que receberam a autoridade do próprio Jesus para declarar: Jesus é o Filho do Deus vivo. Então, acho que isso aí dá uma luz para a gente sobre qual é o propósito da igreja. O propósito de ser santo, de ser católico universal e de ser apostólico. Glória a Deus. Como é bom, né? A gente olhar para a palavra de Deus e ao invés de ficar olhando para as circunstâncias, para algumas querelas, para algumas circunstâncias que a igreja vive, e toda a igreja, no sentido de instituição, denominação, vive, se olharmos para a palavra de Deus, nós vamos entender que é um privilégio, de fato, para nós pertencermos a essa instituição mais poderosa da terra, do mundo. Né? E você mencionou, quando estava falando sobre a igreja tem que ser santa, você colocou uma frase que me chamou a atenção, eu notei aqui na hora, né? Nós somos peregrinos e como igreja temos que passar bem, né? Passar bem. E o que significa passar bem? Passar bem não é viver conforme o mundo, não é viver sendo aplaudido pelo mundo. Passar bem é exatamente passar vivendo em santidade, né? Para a glória do Senhor. É viver, passar bem, é viver em né? Com o corpo de Cristo, com a universalidade da igreja. Passar bem é exatamente estar atento e vivendo a doutrina dos apóstolos, que eram os ensinamentos de Jesus, que Jesus recebeu do Pai, né? Ou seja, que você bem explicou aí a autoridade que o Pai deu, e que depois o próprio Jesus deu, o próprio Jesus disse que o Pai enviaria o Espírito Santo com a mesma autoridade que ele teve, né? Então, os propósitos da igreja, que cada um de nós agora que estamos assistindo esse programa, nós possamos refletir sobre esses propósitos e batalhar e lutar por eles na vida da igreja. E aí, Júnior, automaticamente delineando esses propósitos da igreja, vai ficar mais fácil para a gente entender aí a próxima pergunta, porque tem a ver com os últimos anos, né, as últimas décadas, especialmente no final do século XX,
nós tivemos aí uma efervescência religiosa, né, em todo o mundo, no Brasil especialmente, com o surgimento de muitas ramificações evangélicas, e com isso um falso evangelho tem sido anunciado. Mas dentro desse conceito de igreja que você acabou de definir para nós, aí, os propósitos sendo realizados, que a igreja tem que realizar, né, ao ser estabelecida, a pergunta que a gente precisa agora olhar, não para o falso evangelho, não para a falsa igreja, mas olhando para a igreja reformada, né, uma igreja que tem como lema, e esse mês é o mês da reforma, né, de que Lutero disse, igreja reformada, reformando sempre. Falando então dessa igreja reformada, ela tem cumprido o seu propósito ao longo da história e especialmente nesses últimos anos? O que você tem visto, tem percebido, tem lido a respeito da igreja reformada quanto a cumprir o seu propósito, especialmente nesses últimos anos? Não vamos voltar lá na história, não, porque a gente não tem tempo para ir a um passado remoto. Olha só, eu não quero ser derrotista aqui não, pelo contrário, Deus me enche de... Em relação à igreja, quando eu penso, eu tive um período meio tenso no ano passado, em relação à igreja, de muita chateação, muita tristeza, muita mágoa. Mas, ao mesmo tempo que eu tive esse sentimento, eu sabia o seguinte: olha, não existe melhor lugar na terra de estar do que na igreja. Apesar de qualquer coisa que possa ter acontecido, não existe lugar melhor para estar do que na igreja. Sobre isso eu quero traçar aqui que existe o ideal, né? Existe aquilo que não, isso aqui é a cerejinha do bolo, você tem que andar ali, ó, nessa linha aqui que você tá supimpa, tá joia, né? Vai, beleza. Mas aí você tem o realizável. Então vamos pensar que a igreja reformada está dentro do realizável. Eu não quero ser derrotista e falar assim, a igreja está fria, está morta, não está fazendo. Eu acho que a igreja reformada, eu tenho certeza que ela está dando, dá show, no sentido de insistir em pregar a palavra. Há essa efervescência, há essa pluralidade denominacional de religiosidade que acontece, realmente crescendo e crescendo. Isso acaba que diminui a qualidade, porque muitas pessoas estão entrando na igreja, em igrejas, buscando, na verdade, as bênçãos e não Deus dá bênção. Vão buscar aquelas promessas falsas. Isso é muito perigoso. Não vou me ater a ficar batendo nisso, isso é completamente errado. Olhando para as igrejas presbiterianas, olhando para as igrejas sérias, reformadas, batistas, igrejas assembleias que são sérias, que estão preocupadas em pregar uma vida de uma igreja que é justamente essas marcas, uma igreja que é uma igreja que é santa, uma igreja que é universal, buscando expandir o evangelho no mundo, né? Uma igreja que prega a Bíblia, a palavra de Deus revelada através dos apóstolos e através desses homens inspirados por ele. Essas igrejas estão lutando. E aqui eu não quero ser derrotista no sentido de olhar assim, olha, nós estamos lutando contra o relógio. Deus, a própria palavra que nós cremos, disse que os tempos seriam maus e que a coisa ia piorar, ia ficar muito mais difícil. Então, se a gente olhar por essa perspectiva, nós temos que analisar nosso desempenho dentro dessa perspectiva. O tempo vai ficar cada vez mais difícil, nosso trabalho vai ficar cada vez mais árduo, mas nós seguimos lutando. Por esforço, tomamos o reino dos céus. Vamos lutando. Tá? Pecado à porta, o joelho no chão, pecado vem, nós resistimos o pecado, o diabo tenta, nós enfrentamos o diabo, e a coisa vai piorando e nós vamos aumentando a nossa carga de intensidade, de resistência, à medida que a coisa vai caminhando. Então, eu quero deixar assim, olha, tá ruim com a igreja, mas estaria muito pior sem ela. Eu acho que essa frase, para mim, mostra muito bem o que é a igreja hoje. Tá mal com a igreja, a igreja está fria, está aqui, está assado. Estaria muito pior, mas muito pior. Porque a igreja hoje ela é o freio de Deus no mundo depravado. A igreja é um orvalho da parte de Deus no meio de um deserto. É uma gota de água naquela terra seca. A igreja hoje ela é a luz para os povos. E a única instituição que ainda está lançando esperança sem buscar nada em troca. Falo das igrejas sérias. Então, olhando para a igreja reformada, aquelas igrejas que estão buscando com seriedade, tentando pregar a palavra, domingo atrás de domingo estão aí insistindo na doutrina, na pregação da palavra de Deus, na correta administração dos sacramentos, uma igreja que está focada na disciplina ainda, uma coisa que é tão deixada aquém na nossa
atualidade hoje, essas igrejas estão fazendo dentro da realidade. É o ideal? Sim. Oxalá aqui no Brasil fosse um pouco mais parecido aí. Aqui nos Estados Unidos é bastante avançado em relação a isso, mas infelizmente vemos que está sendo bombardeado dia a dia. Ao lado de cada igreja é uma escola. Essa era a visão de João Calvino, né? Quem dera aí no Brasil, todas as igrejas tivessem uma escolinha do lado para educar os seus filhos. Hoje eu sou membro de uma igreja aqui que se chama Spanish River Church, e essa igreja ela tem uma escola aqui de ensino fundamental até o high school, que é uma escola referência na cidade. E você vê muitas igrejas que têm a sua própria escola. Isso é uma bênção, uma visão reformada. Isso seria assim, o ideal. E ali vai se criando a criança sempre, né, no caminho do Senhor e ensinando ela todo o tempo. Mas nós sabemos que a realidade nos impõe uma outra verdade que fica difícil. Então, dentro das limitações da Igreja do Senhor, dentro das limitações, eu acredito sim que a Igreja tem caminhado de forma triunfante e vai vencer, porque nós sabemos o final dessa história e a gente é quem arromba as portas, e as nossas portas não serão arrombadas em nome de Jesus. Eu quero passar essa mensagem, essa ideia hoje aqui, para quem está nos ouvindo, não uma ideia de que a igreja está ruim, está fraca, está vazia. Meus irmãos, já vi a igreja passar por lutas terríveis, inclusive aqui nessa terra, mas a igreja continua aberta, a igreja continua pregando o evangelho, a igreja continua ganhando almas para Jesus, a igreja continua desenvolvendo, expandindo o reino de Deus. Não importa se é com 1, com 2, com 20, com 1000, ela está fazendo a sua missão. Acho que é isso que a gente tem que guardar no coração. Parar de reclamar de um som alto, parar de reclamar de uma música do louvor, parar de reclamar de uma pregação, parar de reclamar de um irmão do outro. Olha para a igreja e fala, aqui é o meu lugar de serviço, aqui é o meu lugar de fazer a diferença, e eu vou fazer a diferença aqui onde eu estou, mesmo apesar de, estou aqui para somar e vou fazer isso. Acho que essa é a mensagem que eu quero deixar olhando para essa pergunta aí. Ótimo. Como você também, eu creio, eu acho que a visão de todo aquele que pertence a uma igreja reformada é que, de fato, a igreja reformada, ela continua avançando com lutas, com dificuldades, claro. A perseguição que no Brasil, ela era muito velada, agora ela começa a ficar um pouco mais clara, mais publicizada, vamos dizer assim, né? Então, dificuldades a igreja reformada, ela vai enfrentar mesmo, porque os dias são maus, já dizia o apóstolo Paulo, né? Mas eu também vejo, Júnior, como você, que a igreja reformada ela tem cumprido sim os seus propósitos. Por exemplo, a igreja foi criada para glorificar a Deus. E esse é o primeiro, para mim, na minha visão, é um dos propósitos mais importantes, é que ela existe para a glória de Deus. E a igreja reformada tem zelado por isso, em meio a toda a transformação social, cultural e influência do pecado. Mas a igreja continua pregando a palavra e pregando de tal maneira que Cristo ainda é o centro da palavra, Cristo é o centro da igreja, Cristo é o centro do mundo, o centro da história, o centro do cosmos, de toda a criação, e está sentado no trono do cosmos, né? A igreja tem cumprido a sua missão missionária, ou seja, a igreja foi instituída para fazer missões, né? E eu tive o privilégio de conhecer a igreja que você frequenta aí, e ela é uma das 100 maiores plantadoras de igrejas pelo mundo. Quer dizer, uma igreja reformada está entre as 100 maiores plantadoras de igrejas do mundo, plantando, né, fazendo missões, né, com parcerias, inclusive, aqui no Brasil, em vários estados, né? A igreja ela foi instituída para edificação, e eu percebo, né, eu tomo por base aqui a Igreja Presbiteriana do Cariru e tantas outras igrejas que nós conhecemos aqui no Brasil, que como os irmãos são alimentados, são fortalecidos, são edificados por causa do compromisso da igreja reformada com a palavra do Senhor, né? E servir. A igreja tem procurado servir a sociedade, servir aos irmãos, prestando serviço social, prestando serviço cultural, serviço às vezes até econômico. A igreja ela tem avançado, né? A pandemia é uma prova disso. Ela não cessou, não parou. A igreja reformada que continua avançando. Bom, Júnior, nossa conversa está tão boa, tão gostosa, daria para a gente ficar aqui muito tempo, mas nós vamos já então para a última pergunta, né, do nosso ao redor da mesa de hoje.
e eu quero aproveitar exatamente o fato de você ser um pastor com já uma certa experiência em duas pátrias, né? Pastor ordenado aqui no Brasil, foi pastor aqui, né? Me deu a alegria de trabalharmos juntos por um período aqui na Igreja Presbiteriana do Cariru, no nosso presbitério, né? E hoje está aí nos Estados Unidos. Então, por essa certa experiência que você tem de duas pátrias, qual a sua avaliação hoje sobre a igreja brasileira na América do Norte, né? A igreja brasileira de língua brasileira, pastoreada por pastores brasileiros, né? E também uma pequena falinha aí sobre a igreja americana quanto ao seu propósito, né? Elas têm cumprido o propósito delas como igreja do Senhor? Bom, igreja brasileira nos Estados Unidos é uma igreja brasileira nos Estados Unidos. Aconteceu algo, até mesmo no Brasil, eu já vinha fazendo essa leitura, não existe mais essa fidelidade denominacional nas igrejas. Hoje, no Cariru, nós tem essa experiência, você tem membros que vêm de diversas denominações. Isso acontece. Hoje, o fato de todo mundo ter um carro, o fato do transporte ser mais fácil, não existe mais aquela coisa de a pessoa ter que ficar a vida inteira numa igreja só, porque ela não tinha como chegar a outra igreja. Hoje está tudo mais fácil, você é o lugar. Com o advento da internet, a coisa ficou ainda mais fácil, que a pessoa está em casa, ela tem acesso a, no mínimo, 1000 cultos diferentes, porque hoje você abre o seu Facebook em horário de culto, você tem praticamente, eu tenho mais de 150 cultos sendo transmitidos ao vivo. Olha que benção! Eu tenho 150 cultos sendo transmitidos ao vivo ali no Facebook, isso é benção. Uns com qualidade absurdamente top, que você vê que tem um baita de um investimento financeiro, outros super simples, mas você vê que Deus está pregando, Deus está falando, e Deus está fazendo a obra através dos dois. Está aí uma boa conversa para ao redor da mesa do futuro, né? A internet beneficia os desigrejados, né? É um estímulo para os desigrejados. É verdade, é um bom tema de discussão isso aí. É um bom tema. Sugerir para o pastor Jean. Mas você vê 7 pessoas em um, depois você vê 15 em outro, e você vê que a coisa está empregada. Então, esse acesso a muitas igrejas, a muitas denominações, acaba que leva as pessoas a perderem um pouco da sua identidade denominacional. Né? As pessoas não estão analisando. Então, realmente, como acontece no Brasil, aqui talvez aconteça numa maior escala. A pessoa acaba escolhendo a igreja por conta do laço familiar ou então do sentimento familiar que aquela igreja transmite para ela. Então, acho que é importante ressaltar isso. Esses dias para trás eu comentei com a Marcela que todo restaurante brasileiro que você vai aqui no sul da Flórida, você vai ter que encontrar pelo menos 2 mesas, não vou falar uma, vou colocar 3 que eu sou presbiteriano, pelo menos 3 mesas que tem gente falando de alguma coisa da igreja, seja falando mal, seja falando bem, tem alguém comentando de alguma igreja no sul da Flórida. Eu bato palma, eu admiro o trabalho que as igrejas brasileiras estão fazendo aqui no sul da Flórida. Quando veio pandemia, questão de levantamento de cestas básicas, assistência social, buscando se envolver com a sociedade, são igrejas que não se acovardam, são igrejas que põem a cara, igrejas que estão tentando, estão fazendo o negócio acontecer, e eu bato palmo para as igrejas que você vê assim, a todo preço, a todo custo, eles tentam em se levar o brasileiro nos Estados Unidos da América a ter uma vida com Deus nessa loucura de agenda que é a vida de um imigrante aqui nos Estados Unidos. É muito difícil. Nós não temos uma série de benefícios, né, que no Brasil um trabalhador normal tem, então acaba que às vezes a jornada é dupla, tripla, às vezes a pessoa só está com tempo de trabalhar muito para poder ganhar um pouquinho, e aí esse pouquinho, para quem está no Brasil, você pega esse pouquinho e multiplica por 5, parece que é um mundaréu de dinheiro, mas às vezes esquece que a conta aqui é em dólar, 1 por 1, então não é tanto dinheiro. Aí o pessoal fica pagando aluguel que é muito caro, às vezes a prestação de um carro e toda essa realidade, a pessoa esquece, acaba se afastando de Deus. E a igreja, ela é fundamental na vida dessas pessoas para forçá-las, empurrá-las a manter-se no foco. E isso eu bato palma para as igrejas. Elas tentam muito, e muitas das vezes têm sucesso nisso. Muitas das vezes também falha, mas não é por culpa da igreja, é por causa da circunstância em geral, mas elas têm alcançado certo sucesso nisso. Isso é a igreja brasileira aqui nos Estados Unidos. Sobre a igreja americana,
Você tem grandes igrejas americanas que são assim espetaculares, são igrejas que realmente estão fazendo trabalho. O senhor acabou de citar sobre a Spanish River Church. Ela está entre as top 100 maiores plantadoras de igreja, mas na verdade ela está entre o top 10. Então, assim, ela implanta muita igreja. Mas ela é uma igreja que ela é exceção nesse sentido. Infelizmente, realmente, o advento que aconteceu na Europa de morte das igrejas visíveis, ela está chegando com bastante força aqui nos Estados Unidos da América. Você vê igrejas hoje que não estão conseguindo se renovar em relação à sua juventude. Igrejas que estão se tornando velhas em idade e seus membros também. Acaba que, às vezes, uma igreja ela acaba não fechando as portas. E aí você vê a beleza e a potência da instituição Igreja do Senhor. Porque quando uma igreja, teoricamente, de americanos morre, esses americanos não fecham as portas dessa igreja. Eles dão para os haitianos, eles dão para brasileiros, eles dão para hispanos, e esses hispanos, então, pegam aquela igreja que estava com 5, 10 membros e estoura a igreja. Vai para 200, 300, 400, 1000 pessoas, porque o reino não para. A igreja não é do pastor ou dos americanos, a igreja é do Senhor. E o Senhor falou, minha igreja ninguém fecha. Comigo ninguém pode, né? Então, apesar de ter esse sentimento, nossa, a igreja está morrendo, a igreja não está morrendo. A igreja está passando por um processo de renovação diferente do que às vezes se esperava. Mas a igreja ela está conquistando o terreno, está acontecendo. Então, por um lado, você acaba ficando triste, você vê a situação, nossa, ali igreja americana, só os velhinhos que estão ali, vai acabar fechando a igreja, mas de repente você volta ali, você passou a igreja para o haitiano, e você vê domingo de manhã aquela igreja lotada de imigrantes haitianos, adorando ao Senhor, com conforto e com a possibilidade, levantando dinheiro, mandando dinheiro para o Haiti, para poder construir igreja lá, e você vê o reino de Deus acontecendo assim. É maravilhoso nós percebemos isso e vemos como o Senhor tem cumprido, como a igreja tem cumprido o propósito do Senhor na terra. Claro, tem um ideal? Tem um ideal. Podia fazer mais? Podia. Eu fico pensando, por exemplo, com o dinheiro que corre nesse país aqui, inclusive nas igrejas reformadas americanas, missionário nenhum no mundo tinha que passar necessidade. Nenhum. Entendeu? Então, assim, mas passa. Por que passa? Porque a igreja que tem que bancar, financiar, não está financiando dentro do ideal, mas está no realizável, está fazendo, está focando, está investindo em missões, investindo em missões transculturais, em missões intraculturais. Na última General Assembly da PCA, a Presbyterian Church of America aqui, que é a presbiteriana da qual eu faço parte, eles tiveram um comitê especial para missões intraculturais, porque eles estão percebendo como os Estados Unidos está mudando a sua demografia, né, a sua população para hispanos e latinos, e a igreja está completamente focada em fundar igrejas para esse público. A igreja americana preocupada com os seus imigrantes, com aqueles que vêm. Então, realmente, eu tenho a dizer que a igreja tem cumprido. E nas minhas anotações eu coloquei não responder essa pergunta previamente, deixa a resposta fluir, mas eu quero ser... Aqui hoje, de novo, minha intenção é passar. Não olhe para a igreja do Senhor como algo que está se deteriorando. Ela não está, ela está se tornando mais forte a cada momento, porque não é humana, é uma instituição divina, é uma instituição de Deus. Graças a Deus. O reino de Deus é sempre eterno, já dizia o profeta Daniel, né? Nada pode deter o avanço do reino de Deus, e a igreja faz parte do reino de Deus. A igreja é a agência desse reino nesta terra. Então, dentro das colocações que o pastor Paulo Júnior fez, eu quero agora me dirigir a você que está assistindo o nosso programa, você que está visitando o nosso canal do YouTube, você que talvez não tenha ainda um compromisso firmado com a Igreja do Senhor Jesus, ou você que está vivendo um momento de dúvida se continua ou não continua na igreja, se serve ou não serve ao Senhor na igreja, ou você que está procurando uma igreja para se firmar, venha conhecer a Igreja Presbiteriana do Cariru, nós estamos aqui para te ajudar, para te orientar. Ou se você não mora aqui em Patinga, mora em outra cidade, em outro país, procure uma igreja séria. Igreja realmente, eu costumo dizer que igreja é um ninho. A igreja reformada, a igreja que prega a palavra de Deus, a igreja que ama o Senhor Jesus, ela é um ninho, ela acolhe você como um filhote, assim como os passarinhos protegem os seus filhotes no ninho. Nós entendemos que a igreja
para acolher aquele que está buscando a Cristo Jesus e precisando de refúgio. A igreja é refúgio, né? E eu louvo a Deus porque a igreja, nesta pandemia, nas lutas que ela tem enfrentado, como citou bem aí o Júnior, esse comitê da igreja americana, da PCA, né? Está preocupado com a salvação dos hispanos, com a salvação dos imigrantes brasileiros que estão nos Estados Unidos. E essa também deve ser a nossa preocupação. A salvação do nosso amigo, a salvação dos nossos familiares, a salvação dos nossos vizinhos. E se você já é crente, pare de reclamar da igreja, olhe para aquilo que a igreja é no mais amplo e profundo conceito que Jesus estabeleceu. Estabeleceu ela para salvar o mundo, para ser sal da terra e luz do mundo, e esse é o nosso papel principal. Então fica aqui a minha palavra final de encorajamento a você. Venha participar de uma igreja séria, venha participar ou procure uma igreja próximo ao seu local de residência, mas não fique fora da igreja. Comunhão, não existe comunhão via internet, existe conferência, existe palestra, existe vídeo, mas comunhão é sentir o cheiro do irmão, comunhão é valorizar a vida do outro, a presença do outro, estar um com o outro, como diz o apóstolo Paulo e os escritores do Novo Testamento, né? Amar uns aos outros, e para amar tem que estar junto, suportar um ao outro no sentido de dar suporte, fortalecer, tem que estar junto, né? Então, fica aqui o nosso apelo, não desista da igreja. A igreja, de fato, é a instituição mais poderosa da terra, e quem faz parte da igreja faz parte da instituição mais vencedora da terra. Amém. Então, pastor Amém. Paulo Júnior, meu filho, Deus continue te abençoando, muito obrigado pela sua participação aqui hoje, e que o Senhor continue te dando sempre esse coração pastoral e a alegria de servi-lo em todo o tempo. Amém. Amém. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Espero voltar mais vezes aí. Ok, teremos outras oportunidades. E agora queremos passar para vocês, então, algumas informações, né? Quarta-feira nós temos nosso culto da família, 19h30. Esse culto é online e também presencial. Já voltamos, volto a insistir, já voltamos. Insisto, já voltamos. Então, você que tem condições, venha participar das nossas atividades presenciais. Na quinta-feira, temos reunião de oração também, 19h30, somente presencial. E no domingo, 9h da manhã, culto matinal, somente presencial. 10h45, a escola bíblica infantil online, no canal do Ministério Infantil da IPC. E 18h30, o nosso culto presencial e online. Então, queridos, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aí do outro lado da tela. Nós vamos encerrar com uma oração, rogando que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Pai querido, Pai amado, nós glorificamos o nome do Senhor mais uma vez nesta noite, louvando-te, ó Deus, pela alegria de termos conversado, compartilhado, aprendido, ó Deus, sobre a igreja. A igreja, Pai, essa instituição criada pelo Senhor. Desde a antiguidade, Pai, o Senhor já tinha planejado, organizado, projetado a igreja, e nós te louvamos, ó Deus, pela alegria de fazermos parte da igreja. Obrigado porque um dia Cristo Jesus nos resgatou da maldição do pecado e nos deu uma família, a família da fé. Pai, quantos nessa pandemia perdeu a esperança, quantos nesta pandemia, Pai, até mesmo tentou o suicídio, perdeu a esperança, ficou desesperado, a angústia tomou conta do coração, o sofrimento foi, ó Deus, algo destroçante, e não teve a família da fé, não tinha uma família da fé, não tinha o Espírito do Senhor, não estava sob o domínio do Senhor, não estava sob a direção da palavra do Senhor, porque não fizeram ou não faziam parte da igreja do Senhor. Que aqueles que estão vivos, respirando, ó Deus, possam repensar, reavaliar seus conceitos e se voltar para a igreja do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos para que aqueles que estão desmotivados, desigrejados, desanimados, até decepcionados com a igreja, ó Deus, possam voltar correndo para
para os braços do Senhor através da comunhão da igreja, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Abençoa a igreja em cada país, a igreja em cada etnia, em cada língua, em cada tribo, em cada raça, para que a igreja do Senhor continue avançando para a glória e louvor do nome do Senhor e para que este mundo continue sendo e recebendo a influência poderosa da igreja do Senhor. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus e para a glória dele. Amém, Amém. e amém. Amém. Um abraço, meu filho, um abraço a todos que estiveram conosco. Até o próximo programa.